Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Tema de hoje, a sequência falando de Mashiach e a era messiânica. Vamos falar hoje sobre Mashiach ben Yosef. Isso faz parte do apêndice 2. A tradição judaica fala de dois redentores, cada um chamado Mashiach. Ambos estão envolvidos em inaugurar a era messiânica. Eles são Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef. O termo Mashiach não qualificado sempre se refere a Mashiach ben Davi. Ou seja, quando a gente usa só o termo Mashiach, quer dizer que é Mashiach ben Davi. Quando se quer especificar que é Mashiach ben Yosef, aí sim é citado Mashiach ben Yosef. Mashiach ben seria Mashiach, filho de José, Mashiach, filho de Davi. Então, Mashiach, o descendente de Davi, da tribo de Judá, ele é o Redentor real final que governará na era messiânica. Tudo o que foi dito em nossos textos diz respeito a ele. Ou seja, todos os vídeos gravados sempre se referem a Mashiach ben Davi. Mashiach ben Yosef, o Mashiach descendente de José, da tribo de Efraim, filho de José, também é referido como Mashiach ben Efraim, Mashiach descendente de Efraim. Ele virá primeiro antes do Redentor final e mais tarde virá como seu vice-rei, vice-rei de Mashiach ben Davi. A tarefa essencial de Mashiach ben Yosef é atuar como precursor de Mashiach ben Davi. Ele preparará o mundo para a vinda do Redentor final. Diferentes fontes atribuem a ele diferentes funções, algumas até cobrando tarefas tradicionalmente associadas a Mashiach ben Davi, como a coleta dos exilados, a busca, o ajuntamento dos exilados, a reconstrução do Beit HaMikdash e assim por diante. A função principal e final atribuída a Mashiach ben Yosef é de natureza política e militar. Ele fará guerra contra as forças do mal que oprimem Israel. Mais especificamente, ele vai lutar contra Edom, os descendentes de Esaú. Edom é a designação abrangente dos inimigos de Israel e será esmagado pela descendência de José. Assim foi protagonizado antigamente. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú será para a queima do restolho. Está em Obadias 1,18. A descendência de Esaú será entregue apenas nas mãos da descendência de José. Este confronto final entre José e Esaú já é aludido no próprio nascimento de José, quando sua mãe Rachel, a mãe Raquel, exclamou: Deus tirou a minha desgraça. Gênesis 30, 23. Com visão profética, ela previu que um Salvador ungido descerá de José, ou seja, virá da linha hereditária de José, e que ele removerá a desgraça de Israel. Nesse contexto, ela chamou o nome dele Yosef, dizendo Yosef Hashem, possa Deus adicionar a mim Ben Acher, literalmente outro filho. Ou seja, Ben Acharono Shel Olam, aquele que estará no fim do tempo do mundo do qual se segue, que Meshuach Milchama, um ungido para a batalha, descerá de Israel. Os resultados imediatos desta guerra será desastroso. Mashiach ben Yosef será morto. Isso é descrito na profecia de Zacarias, que diz sobre esta tragédia que eles devem lamentá-lo como alguém chora por um filho único. Zacarias 12:10. Sua morte será por um período de grandes calamidades. Essas novas tribulações serão o teste final para Israel
E logo depois, Mashiach ben Davi virá, vingará sua morte e irá ressuscitá-lo. E inaugurará então a era messiânica de paz e bem-aventurança eterna. Esta, em resumo, é a percepção geral do segundo Mashiach, o descendente de José, através da tribo de Efraim. Muito importante, Rabino Saadia Gaon, um dos poucos a elaborar sobre o papel de Mashiach ben Yosef, observa que esta sequência não é definida, mas contingente. Mashiach ben Yosef não terá que comparecer diante de Mashiach ben Davi, nem as atividades atribuídas a ele ou sua morte terão que ocorrer. Tudo depende da condição espiritual do povo judeu. Vamos deixar bem claro. Depende da condição espiritual do povo judeu, não é da humanidade. É do povo judeu no momento em que a redenção deve ocorrer. A função essencial de Mashiach ben Yosef é preparar Israel para a redenção final, para colocá-los na condição adequada, a fim de limpar o caminho para Mashiach ben Davi, para ele vir. Da redenção final disse que se Israel se arrepender, se o povo de Israel se arrepender e retornar a Deus, ou seja, fazer tchuvá, eles serão resgatados imediatamente, mesmo antes da data predeterminada para a vinda de Mashiach. Se eles não se arrependerem e assim se tornarem dependentes da data final, o santo bendito seja ele estabelecerá um governante sobre eles, cujos decretos serão cruéis, quanto foram os de Haman, fazendo com que Israel se arrependa e assim trazendo-os de volta ao caminho certo. Então, pode ser pelo jeito fácil ou pelo jeito difícil, mas de qualquer jeito vem. Em outras palavras, se Israel retornar a Deus, se arrepender, fazer tchuvá, por conta própria, se tornará digno da redenção. Não há necessidade para as provações e tribulações associadas com o relato feito de eventos relacionados a Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Davi virá diretamente e nos redimirá. Além disso, mesmo que haja uma necessidade para o aparecimento anterior de Mashiach ben Yosef, as consequências não precisam ser tão graves como descrito. Perdão. Nas orações atuais e ações meritórias, podem atenuá-las, ou seja, nossas orações atuais e meritórias, ou seja, ações, boas ações que a gente faça e a oração diária que fazemos podem atenuá-las. Rabino Isaac Luria, o Arizal, observa que o descendente de José pode ser o precursor do Mashiach final. Está em vigor que sei Davi, o assento ou trono de Davi, isto é, Mashiach, o trono de Mashiach. Assim, quando rezar no dia a dia a Amidá, que diz estabelecer rapidamente o trono de seu servo Davi, deve-se considerar que isso se refere a Mashiach ben Yosef e implorar a Deus que ele não deve morrer na luta messiânica. Então é assim que a gente tem que rezar a nossa Amidá todo dia. Com todas as orações, esta também terá o seu efeito. Segue. Então, tudo o que precede não é uma parte essencial ou inevitável da redenção messiânica que aguardamos. De fato, o mesmo pode ser dito da guerra climática de Gog-Magog, para ocorrer, ou pode já ter ocorrido de forma modificada. A gente não sabe. Isso pode explicar por que Ramban não menciona nada sobre Mashiach ben Yosef, o Rabino Saadia Gaon e o Rabino Gaon Hai, assim como um bom número de comentaristas também acreditam nisso. Em vista dos divergentes Midrashim e das interpretações sobre esse assunto,
é praticamente impossível apresentar uma sinopse mais definitiva que iria muito além do que aqui foi exposto. Portanto, é mais sábio citar e seguir o rabino Hasdai Crescas, que afirma que nenhum conhecimento pode ser derivado das interpretações das profecias sobre Mashiach ben Yosef, nem das declarações sobre ele por alguns dos Geonim. Não faz sentido, portanto, elaborar o assunto. Muito bem. Com isso, eu encerro a série de vídeos sobre Mashiach e a era messiânica, mas continuamos com os estudos normais das Parashot e sobre o que o Zohar fala dessas Parashot. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.